Olá, tudo bem? Line, você está me ouvindo? O som está saindo direitinho, a imagem. Juscelina entrou. O som, a imagem, está tudo bem? Você está conseguindo me ouvir? Só me responde para mim, por favor. Isso, maravilha. Muito bom. Nós já vamos estar iniciando a nossa live. Nós vamos estar continuando nesse tema sobre a ansiedade, e é muito importante a gente entender algumas coisas curiosas, né, sobre a ansiedade, para que nós possamos então, de fato, aprendermos a ter o controle, aprendermos então a resolver aquelas questões que aparentemente nós não temos o controle, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando na live, então a Juscelina, a Laine, a Michele, a Juliana, sejam todos bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. E nas lives anteriores eu andei falando acerca de sintomas, andei falando acerca de reações fisiológicas, como que responde no corpo. Então é muito importante que, se você não assistiu às lives anteriores, você vai lá no meu canal no YouTube, Hipnose Clínica Rogério Ricardo, e você assiste a live de ansiedade 1 e ansiedade 2, para que você possa estar acompanhando essas lives. Então, depois vai haver alguns sorteios, né? Então, quando terminar essa sequência de lives, eu vou fazer sorteios de sessões de hipnose, do curso de como controlar a sua ansiedade, e com toda certeza aí você vai estar se beneficiando. O que eu peço para você é que você me siga, né? Siga no meu canal, compartilhe, comente, né? Para que possa estar aí movimentando e assim mais pessoas estarem tendo esse conhecimento. Quanto mais pessoas nós conseguirmos ajudar, melhor, para que essas pessoas também se beneficiem, né? De tudo aquilo que ela merece viver no seu dia a dia. Bom, e já para dar início então, hoje eu quero falar algo importante e que vai te incomodar um pouco, né? Vai incomodar a sua percepção, tá bom? Boa noite, Judite. Boa noite, seja bem-vindo. Então, olha só uma coisa que vai mexer com as nossas verdades. Então, por exemplo, a sua verdade, aquilo que você tem como verdade, como crença, por incrível que pareça, ela é sua. A sua verdade é só sua. E faz todo sentido para você acreditar no que você acredita. Porém, a sua verdade ela não é absoluta e ninguém vai ter a sua verdade como igual. Pode até ser semelhante, mas igual não, porque cada um de nós temos uma verdade sobre aquilo que nós sentimos, a maneira que nós sentimos e percebemos as coisas acontecerem. Então, por exemplo, acerca dessas verdades, e pode ser acerca de qualquer assunto, tá? Nós vamos estar relacionando mais em relação à ansiedade, às crises de ansiedade, ao pânico, porque cada um tem uma percepção também das reações, dos sentimentos, das reações corporais. Então, tudo isso é importante. Mas olha só, o que eu quero mostrar para você, o que eu quero fazer você entender nisso que eu estou falando, que a sua verdade ela é só sua, ela não é absoluta. Agora, o mais interessante, a sua verdade pode ser mudada a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos mudar essa verdade e transformar a percepção dela. E quando nós fazemos isso, nós mudamos a realidade da mente inconsciente. A mente inconsciente, ela de fato, ela começa a responder diferente a partir disso. Então, se eu falasse assim numa sala, por exemplo, hoje, nesse momento, todos vocês que estão assistindo a live. Então, se eu falar agora que está muito calor, o que você responderia? Você sente que hoje está muito calor? Sim ou não?
Me responde para ver se você sente que está muito calor. E se você sente que está muito calor, quanto de calor você sente? Numa temperatura, por exemplo, de 30 graus, 32 graus, qual é essa sensação que você tem do calor? Para algumas pessoas, 30 graus, 32 graus vai estar muito quente. Para outras pessoas, ele não vai estar tão quente, vai estar fresco. Então, quando nós falamos sobre a questão da temperatura ambiente, por exemplo, é muito curioso porque as verdades que nós temos das sensações e percepções não é a mesma. Por exemplo, 32 graus para nós que estamos aqui é quente, mas se nós pegarmos em uma região que é mais quente, não vai estar quente dessa forma. Se pega lá no sul, muito quente. Se pega na Bahia, Salvador, então lá chega a 40 e poucos graus. Então, o calor do dia, ele vai ter essa variação de percepção de acordo com a região que eu estou, de acordo com a maneira que eu percebo. É a mesma coisa dentro de uma sala com ar-condicionado. 24 graus, para você é frio ou é calor? 24 graus, é frio, é calor ou é fresco? É um ambiente gostoso. Então, o mesmo 24 graus, que é a verdade, o ar está no 24 graus. Verdade absoluta. Mas a percepção desses 24 graus pode ter uma variação muito grande. Em algumas situações estar frio, em algumas situações estar fresquinho, gostoso, e em algumas situações já estar sentindo calor. Então, essas verdades que nós temos é nossa, somente nossa. Faz sentido para você isso? Se faz sentido para você isso que eu estou falando, tanto do calor quanto do ar-condicionado, se faz sentido essa verdade que eu estou falando para você, digita um sim aí para eu perceber, para eu ver se você está entendendo o que eu estou falando. Porque se nós não entendermos essa parte dessas verdades, nós não vamos compreender que eu posso alterar ela, que eu posso mudar ela, que eu posso fazer com que a mente me responda diferente. Muito bom. A Man Bergamin, né? Ela disse que sim, maravilha. A Rita também, a Judite também. Perfeito, perfeito. Então, dentro dessa linha, para você entender que a minha verdade é minha somente, aí eu vou entrar então na ansiedade. Por exemplo, quando você fala, eu sou ansioso, é uma verdade. Para você é uma verdade, você é ansioso. Por que você é ansioso? Ah, porque a minha mãe falou que eu era ansioso. Ah, porque eu fui no médico, o médico falou que eu era ansioso. Ah, porque na escola os professores falavam que eu era ansioso, então eu acreditei que eu sou ansioso e eu sou ansioso. Essa é uma verdade. Porém, não é uma verdade absoluta. Ela pode ser mudada. Hoje eu estou ansioso. Então, olha como muda a percepção mental quando eu digo eu sou ansioso, eu estou ansioso. Então, se eu estou ansioso, a qualquer momento eu não vou estar mais. Se eu sou ansioso, então não importa o momento, eu vou estar ansioso o tempo todo. Faz sentido para vocês? Faz sentido essa fala que eu estou falando acerca da ansiedade? Se faz sentido, coloca um sim e comece a perceber essa percepção que nós temos daquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos é muito importante para a nossa mente. A nossa mente, ela vai responder exatamente para a imagem mental interna que nós temos sobre os determinados assuntos que nós estamos discutindo. Isso é importantíssimo você entender, importantíssimo. Então comece a mudar a sua fala. Então, a partir de agora, se você esteve ansioso até esse momento e você declarava que era ansioso, então você começa a declarar: eu estou ansioso, mas eu não vou estar ansioso o resto da minha vida. Eu estou ansioso nesse momento, mas eu posso mudar a qualquer momento. E como que eu vou fazer essa mudança? Com as técnicas que eu vou te ensinar, com o aprendizado que eu vou te apresentar. Aí sim você vai aprender a controlar a sua ansiedade. Então, voltando para o nosso conhecimento sobre a questão dessas verdades. Então, quando eu entendo essas questões dessas verdades, então eu começo então a dar ali uma realidade diferente, porque
uma vez que eu sinto raiva de uma determinada situação e eu registro esse sentimento de raiva naquela percepção, todas as vezes que acontecer algo semelhante, essa raiva vai aflorar. Todas as vezes. Por quê? Porque existe um registro, existe uma imagem que quando acontece aquilo, a resposta automática é raiva, que no caso da ansiedade vai ser preocupação excessiva, medo do futuro, medo de morrer, que vai ser, por exemplo, inquietação, pânico, ok? O medo do falar em público, de se apresentar um trabalho, se apresentar numa entrevista de emprego, não sei, né? Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são as condições que a sua mente tem registrada que faz você sentir ansiedade nessa intensidade. Tá ok? Coloque aqui, quando você está ansioso, quando você entra nesse estado de ansiedade, quais são os principais sintomas que você tem, que você reconhece? Assistindo as lives anteriores, principalmente, quais são os sintomas que você reconhece, que você sente quando você está ansioso? Que é um gatilho. Ah, Rogério, quando eu fico ansioso eu sinto isso aqui. Quando eu sinto isso, eu sinto que eu vou ficar ainda mais ansioso. E eu sinto que a partir disso eu posso ter a crise de pânico, eu posso sentir os medos, eu posso sentir a inquietação. Quais são? O que você sente que é um gatilho, que você sabe que é um gatilho, que você identifica, que quando aquilo acontece, pronto, é como diz aí, batata, vou ficar ansioso, vou ter a crise. Você consegue identificar isso? Você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue identificar as pessoas que estão ao seu redor, que têm, né, as crises de ansiedade e elas passam por isso? Se você conhece, passa para mim. Deixa eu ver quais são esses gatilhos que você tem, para que eu possa estar reforçando a sua fala, para que você possa então aí estar ainda mais apercebido e o que eu preciso fazer para poder mudar isso. Olha só, a Judite está falando assim, ó, a ansiedade me deixa desorientada. Judite, desorientada, sem atitude. Perfeito. Mas o que acontece antes de você ficar desorientado? O que acontece antes de você ficar sem atitude? Qual é o gatilho que acontece e aí depois disso você fica desorientada, sem atitude? Você reconhece esse gatilho? Você sabe o que é que desperta isso? Isso está consciente na sua mente ou isso não está consciente na sua mente? Responde para mim, por favor. A Rita está falando, a ansiedade me dá diarreia. Perfeito, perfeito. Então, a diarreia é um daqueles sintomas que é dito, né, é descrito no processo de ansiedade. Rita, quando você tem a diarreia, você consegue identificar o que aconteceu, né? Que emoção está presente ou que atitude está presente que gera essa diarreia? Você consegue identificar isso? Se você consegue, coloca para mim, para eu poder entender. A Ana está falando assim, eu sinto a síndrome do pânico e não consigo respirar. Perfeito, Ana. Então, quando você tem aí essa respiração ofegante, que você entra nesse processo respiratório, inclusive, Ana, nas outras lives, se você não assistiu elas, eu passo o exercício respiratório para poder auxiliar no controle, tá bom? Se você não assistiu ela, vai no meu canal no YouTube, Hipnose Clínica Rogério Ricardo, e assista lá, Ansiedade 1, Ansiedade 2, e veja os sinais e os sintomas, e faça também os exercícios, tá bom? Mas eu quero te perguntar, Ana, síndrome do pânico. Quando vai dar a síndrome do pânico? Você consegue perceber? Antes de entrar no pânico, o que é o gatilho? O que aconteceu antes ali, para depois você ter o pânico? Para depois você começar a respirar ofegante ou não conseguir respirar? Você consegue identificar, Ana? Se consegue, põe para mim aqui. A Judite está falando assim, está consciente, medo, quando fico sem emprego, por exemplo, né? Então, no caso da Judite, tem relação com o medo. Todas as vezes que ela sente medo, então a ansiedade ela vai estar presente, trazendo o desconforto dela. A Rita também colocou que é o medo. Então,
o medo está presente e aí ela vai sentir esse desconforto. Isso, Judite. A falta de ar também e o calafrio são aquelas reações fisiológicas a qual eu havia ensinado. Legal. A Ana está falando que geralmente ela fica 30 minutos em crise. Olha só, a crise dela dura em torno de 30 minutos, mas ela não consegue identificar o gatilho. Ok, e é natural, viu, Ana? Quando a gente não consegue identificar o gatilho, é natural. Ele não está presente na mente consciente, porém existe o gatilho na mente emocional. Então, a importância de nós aprendermos a identificar esses gatilhos é para poder eliminar. Uma vez que a gente consegue eliminar essa imagem interna do gatilho, aí a crise de ansiedade vai embora, o pânico vai embora, porque não tem mais o gatilho inconsciente, tá bom? Mas muito bom, muito bom. Vamos lá. Isso, você não conseguiu identificar justamente por isso. Ele não está na razão ainda, não está consciente, ele está realmente inconsciente. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Bom, então eu tenho as minhas verdades, a minha verdade ela pode ser modificada, e aí eu tenho os sinais, os sintomas do meu corpo de quando ele começa a responder, né, por aquelas reações fisiológicas, e aí são os gatilhos anteriores que vai estar fazendo essas reações fisiológicas, que pode estar na minha mente consciente, pode não estar na minha mente consciente, tá bom? Isso aí. A Judite está falando que também, durante a crise, ela sente que a pressão sobe, né? Então ela fica com a pressão muito alta, com dor no peito. Isso. Essa sensação, Judite, da pressão alta vai ficar bem característica com aquela sensação do infarto, que parece que está infartando, né? Então pode ter dor de cabeça, pode ter náuseas, pode ter vários desconfortos associados, né? Faz sentido isso? Então, perceba que cada um de nós, quando entra nessa crise de ansiedade, cada um de nós vai ter ali uma reação. E por que essas reações são diferentes? Porque os gatilhos são diferentes, porque as emoções e os sentimentos são diferentes, porque as verdades internas nossas são diferentes. Por isso que cada um de um jeito, cada um responde de uma forma sobre o mesmo evento, sobre a mesma condição, tá? Isso é legal. Vamos lá. Deixa eu pegar outro tema aqui. Dentro dessas verdades que nós temos, porque está envolvido com valores, com crenças, né? Então é tudo envolto a emoção, é tudo envolto a sentimento. Quais são as verdades, olha só, que te ferem? Quais são as verdades que te ferem? O que as pessoas falam para você que te causa muita dor e vai te levar à crise de ansiedade? O que é que você ouve, né, ou vê, ou sente que te machuca tanto? Então, quais são as verdades que afetam a sua vida de viver o seu melhor, né? A sua melhor versão? Quais são essas verdades? O que é? Aí eu vou falar aqui algumas situações que algumas pessoas a têm como verdade. Não é absoluto, mas são verdades que as pessoas foram falando em algumas lives minhas e eu vou anotando aqui. Eu sou muito tímido. É uma verdade. A pessoa acredita que ela é muito tímida e por ela ser muito tímida, ela impede de viver o melhor momento dela, perdendo emprego, por exemplo, não apresentando um trabalho, por exemplo. Eu não sei falar em público. É uma verdade. A pessoa de fato acredita que não sabe falar em público. Então, ela precisa fazer uma análise, uma reflexão. Por que não sabe falar em público? Quem falou que ela não sabe falar em público? Quando que ela falou em público e não deu certo? Por que não deu certo? Tá? Tenho medo de errar. É uma verdade. Tenho medo de ser criticado. Sou ansioso. Olha lá, sou ansioso e não
estou ansioso. Sou depressivo, sou um procrastinador. Olha quantas verdades existem na vida de muitas pessoas. Ah, tenho medo de barata, tenho medo de cobra, tenho medo de rato ou qualquer outro animal. Então são verdades que as pessoas têm, só que não são verdades absolutas, são verdades da pessoa, tá? Tenho medo de altura, tenho medo de ficar pobre, e aí vai. Engraçado, tenho medo de ficar pobre, tenho medo de ficar rico também. Tem pessoas que têm medo de ficar rico também. Parece meio contraponto, né? Mas é verdade também. Então, porque são verdades internas. Ah, Rogério, por que uma pessoa teria medo de ficar rico? Olha que interessante isso, né? Por que uma pessoa teria medo de ficar rico? Bom, eu tenho medo de ficar rico porque se eu ficar rico eu vou ser assaltado. Eu tenho medo de ficar rico porque se eu ficar rico eu vou ter que mudar o meu ciclo de amizade. Eu tenho que mudar, eu tenho medo de ficar rico porque na minha cabeça os ricos não vão herdar o reino do céu. Na minha cabeça eu não vou ser empresário porque todo empresário é corrupto. São verdades. E são verdades internas que a pessoa tem, ela acredita daquela maneira e a mente vai trabalhar para que ela não seja rico nunca. Vai gastar dinheiro à toa, vai dar problema no carro, vai ter um monte de problema e não vai ficar rico, não vai ganhar dinheiro de jeito nenhum, tá bom? A Ana está falando assim, é uma identificação, Ana, né? Minhas crises começaram depois de mudanças de cuidado. Cuidado o quê? Pessoal? Seu cuidado, né? Márcia, boa noite. No caso aí mudou de cidade, né? Então depois de mudou de cidade, tá ok? Aí ela começou a ter essas dificuldades aí. Lucimara Rocha, boa noite, que bom ter você aqui também. Então agora eu pergunto para você, quais são as crenças que você tem? Quais são as crenças que você tem? Quais são as coisas que você acredita que você tem, que para você é difícil mudar? Você vê que eu falei um monte aqui, né? Então, eu falei várias crenças que as pessoas acabam tendo, que é difícil de mudar. Então, quais são as crenças que você tem, que você acredita que é muito difícil de mudar? Muito difícil de mudar. Você carrega ela, porque aprendeu com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, porque aprendeu no trabalho, porque aprendeu com amigos. Quais são as crenças, aquilo que você acredita que você tem, que é difícil para você mudar? Me responde aí. A Judite está falando aqui, a dificuldade da coordenação motora do corpo, principalmente das mãos, devido ao carpo, fiz cirurgia, ok. E piorou ainda mais a coordenação das mãos, ficou trêmulo. Tá, tem uma questão também fisiológica, além de ter a questão emocional, Judite, tem a questão também fisiológica, né? Porque realmente houve uma cirurgia, não é verdade? Então existem algumas condições ali, né? Tá ok. Isso. Muito bom. Então, quais são as crenças que você tem? Você acredita que alguns anos atrás eu tinha a crença, olha só, a dificuldade que eu tinha de aceitar ganhar dinheiro, de dar certo, medo de dar certo. Eu tinha essa crença, eu tinha esse medo de dar certo. Olha só, aí não fazia as coisas, por quê? Porque se desse certo ia ter mudança. Então, para não mudar, eu não fazia, porque se eu fizesse, eu teria que mudar. Quando eu trabalhei esse medo, quando eu trabalhei essa dificuldade, aí as coisas começaram a acontecer, e de fato houve mudanças, eu tive que mudar mesmo, mudar ciclos de amigos, mudar ambientes que eu frequentava, mas isso foi bom, eu não deixei de ter meus amigos, eu não ignorei ninguém, eu não abandonei ninguém, mas foi necessário eu mudar para alcançar a minha meta, para alcançar o meu objetivo. Então agora eu não tenho mais medo de dar certo, não. Então, tudo que eu vou fazer agora, eu acredito que vai dar certo e vamos embora. Não tenho dificuldade nenhuma, mas por isso é importante trabalhar esses medos. A Judite falou assim, crença de achar trauma interior. Ela acredita que ela tem traumas interiores. Ok, né? Se sente a pior pessoa do mundo, olha só, né? Inferioridade.
Isso aí. Então, isso é uma crença que você tem, que você é inferior, e como você pensa dessa maneira, você sente isso. Quando acontece algo, talvez que você é colocada numa disputa, quando você é colocada numa competição, quando você é colocada para produzir, talvez essa sensação piore um pouco mais, né, Judite? Fica pior por quê? Porque você acredita que você tem essa questão de inferioridade. Então isso realmente aí é uma condição que precisa ser mudada, precisa ser trabalhada, tá ok? Uma outra coisa, você pode mudar essas verdades suas a qualquer momento, lógico, né? Não é sozinho da noite para o dia, porém ela pode ser mudada a qualquer momento quando nós entendemos o mecanismo da nossa mente. Quando eu entendo como a minha mente funciona, eu posso sim mudar essa percepção a qualquer momento. A Judite está falando que essa crença dela de inferioridade vem da própria família, coisas que são ditas aí no meio dos familiares, às vezes para chamar uma atenção, né, fazer uma cobrança. Infelizmente isso acontece mesmo, né? Então eu posso mudar essa verdade quando eu quiser. E quando eu quero mudar essa verdade? Eu mudo essa verdade quando eu entendo que já deu, quando eu entendo que não vale mais a pena sofrer por aquilo. Aí sim eu mudo essa verdade. Você já ouviu algumas pessoas dizerem assim: ah, o fulano mudou quando a água chegou no nariz dele, não tinha mais para onde subir, a água estava no nariz, já estava afogando, aí ele mudou. Então, tem pessoas que às vezes vai levar ao extremo dessa maneira, só vai mudar quando a coisa estiver no extremo. Tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que vai mudar antes da água chegar no nariz, tem outras pessoas que vão mudar por ver outras pessoas mudando. Por isso eu falo da importância de você compartilhar essa live, de você passar para as pessoas, porque às vezes uma palavra simples como essa traz uma expectativa, traz ali uma sensação de que não acabou a oportunidade de mudança, existe algo para ser feito. Ah, Rogério, eu já fiz de tudo na minha vida e eu não mudei. Olha, essa é uma verdade sua, eu acredito que você acredita nisso, mas não é uma verdade absoluta, você ainda não tentou todas as coisas, existem coisas que ainda não foram tentadas. Como houve uma quantidade grande de fracasso em algumas tentativas, então a sua mente entende que qualquer outra tentativa não vai dar certo. É uma crença, é uma verdade sua, real. E se você permanecer com essa verdade, você não vai mudar. Então aí você precisa trabalhar essas crenças, essas verdades para que você mude. A mudança, a transformação não acontece da noite para o dia ou simplesmente um milagre e mudou uma chavinha na sua mente do nada, sem um esforço seu ou sem um desejo seu. Não vai acontecer. Você precisa querer fazer a mudança. Você precisa permitir a mudança acontecer. Quando você permite a mudança acontecer, de fato ela acontece, ok? Agora olha uma coisa interessante. Bom, a minha verdade é somente a minha verdade, e ela não é uma verdade absoluta, e eu posso mudar essa verdade sempre que eu quiser, sempre que eu permitir. Então esse é um ponto, que vai ser muito trabalhado isso, tá bom? Agora vamos lá, se isso é verdade, se eu posso agir dessa maneira para mudar, por que a minha mente trabalha dessa maneira negativa? Por que a minha mente trabalha nessa condição de não me permitir evoluir, não me permitir alcançar as minhas metas, os meus objetivos? Por que ela trabalha de uma maneira que me trava, me impossibilita, me causa pânico, medo? Vamos entender isso? Então, sempre existe uma intenção positiva por trás do medo, ou do medo, da fobia, né? Ou um padrão indesejado, um padrão de comportamento ou um padrão emocional indesejado. A mente emocional sempre vai ter uma intenção positiva, por pior que pareça. Por pior que pareça. Vamos pegar o exemplo de uma fobia. Ah, eu tenho uma fobia de borboleta. Se eu tenho a fobia de borboleta, o que a minha mente, qual é a intenção positiva da minha mente de eu ver uma borboleta e sair correndo?
de eu ver uma borboleta e não entrar no ambiente. A intenção positiva é me proteger. Como existe um registro emocional de um medo, que é como se eu estivesse diante de um leão, de vida ou morte, ao simples sinal de uma borboleta no ambiente, ela já me coloca no estado de pânico para que eu não entre nele, para que eu não tenha acesso a essa borboleta, para que essa borboleta não se aproxime de mim. Então, a intenção positiva é me proteger. Sempre que eu tenho um medo exagerado, a intenção positiva do medo é proteção. Ela quer me proteger, mesmo que isso é inadequado, olhando aos olhos da nossa mente racional. Aos olhos da nossa mente racional é inadequado, ok? Mas aos olhos da mente emocional é proteção. Ela está me protegendo, ela quer me proteger. Isso diante de um estado também emocional e desejado. Por exemplo, uma pessoa que está me julgando, uma pessoa que tem a intenção de fazer mal com suas palavras. Então, quando essa pessoa está presente no ambiente, o meu corpo vai reagir de uma maneira onde eu vou evitar estar nesse ambiente. Que aí pode ser o pânico, pode ser uma diarreia, pode ser tremores no corpo, pode ser qualquer coisa, tá? A respiração ficar ofegante. Então, a intenção positiva de eu sentir isso é proteção. Então, se a minha mente entende que o ambiente é perigoso, que pessoas são perigosas, que animais são perigosos para a minha vida, ela vai fazer com que eu sinta essas reações para me tirar desse ambiente, para que eu não esteja presente e eu não venha sofrer aquela condição. Faz sentido para você? Que a sua mente ela tem a intenção positiva de te proteger todas as vezes que você entra na condição de pânico? Se você passa pelo processo de ansiedade, faz sentido para você que a sua mente está tentando te proteger de alguma situação que está acontecendo aí na sua casa, no trabalho, com amigos, que está gerando essa crise de ansiedade? Se faz sentido, coloca um sim aí. Puxa, Rogério, eu não tinha pensado nisso, mas falando isso agora, de fato, quando meu pai fala dessa maneira, a intenção da minha mente é me proteger, tirando desse momento, dessa condição, ou desse comportamento que eu tive, ou do comportamento que tiveram comigo. Então, perceba que a intenção da mente sempre é positiva. Bom, quero aproveitar esse momento e desejar para vocês, mulheres, todas as mulheres que estão presentes aqui na live, um parabéns para vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas vocês, na pessoa da minha esposa, que é uma pessoa incrível também, que sempre me apoia, sempre está do meu lado, sempre me motiva. Vocês, mulheres, são incríveis e o mundo não seria tão colorido, não seria o mesmo sem a presença de vocês aí. Então, a minha esposa Renata, gratidão por você estar do meu lado, me apoiando, sempre me motivando, e eu desejo a todas vocês aí um parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, tá bom? Muito bem, então faz sentido para você que a sua mente quer te proteger, faz sentido para você que a sua mente quer colocar você numa condição confortável, tirando você do ambiente dessa crise de ansiedade, faz sentido isso? Então, se faz sentido isso, você precisa então agora perceber, entender e mudar todas as condições que estão ali causando, então esse desconforto. E aí, quando eu começo a fazer essa identificação, eu vou começar a perceber quais são as pessoas que estão me incomodando, quais são essas pessoas. A Tassiane está falando aqui, obrigado, um abraço na Renata e a todas as mulheres, isso mesmo, então todas vocês merecem aí essa felicitação. Muito bem, então agora entendendo que a minha mente está me protegendo, eu preciso ensinar a minha mente que aquela condição agora está inadequada. Quando eu era criança, que aconteceu, a resposta foi perfeita, me salvou, me livrou, mas agora adulto ter a mesma reação de uma criança é inadequado. Então, eu preciso agora mostrar para minha mente que eu posso sim agir agora como adulto e não mais como criança, tá bom? A Lucimara está falando, como trabalhar a mente para mudar essas verdades que ela acredita quando existe um desejo de mudança? Qual o primeiro passo? Maravilha, Lucimara.
excelente essa sua pergunta. E olha só, muitas das vezes nós queremos a mudança, de verdade nós queremos ela. Nós sentimos que precisamos de mudar. Mas se essa vontade ela estiver só na mente racional, e eu não mudar a imagem interna daquilo que está acontecendo, a mudança não acontece, porque a mente emocional ela é instintiva. Então não dá para brigar com ela e vencer ela. Aquela imagem que está presente é mais forte. Então eu preciso mudar primeiro essa imagem. Vou te dar um exemplo. Uma vez conversando com uma pessoa, ela queria parar de fumar, e realmente ela queria parar de fumar. O desejo dela era abandonar o vício do cigarro. E isso pode ser para qualquer vício. Eu estou dando um exemplo do cigarro porque aconteceu. Quando eu perguntei para ela assim, como que você vê o cigarro? Como que você vê o cigarro? Como que você sente o cigarro quando você fuma? Qual é a imagem que você tem interna desse cigarro? Você sabe o que ela me respondeu? Ela colocou a mão no coração e falou assim, quando eu estou fumando, eu sinto que tem um amigo do meu lado. Eu sinto que eu estou segura. Eu sinto que eu estou acolhida. Então, olha a imagem interna que ela tem do cigarro. O cigarro para ela era algo assim que supria muitas necessidades, porque ela não tinha atenção dos familiares suficiente. Então, o cigarro fazia isso. Quando ela estava fumando, ela falava, quando eu estou fumando, eu estou quieta, eu estou comigo mesma, eu fico em paz. Olha só a reação. Então, se eu não mudo essa verdade interna, ela nunca vai parar de fumar. Por mais que ela deseje, por mais que ela queira, por mais que ela tome medicação, pode tomar medicação, pode usar os adesivos, pode fazer o que quiser. Se não houver a mudança interna dessa imagem, se esse cigarro não deixar de ser tão atraente, tão caloroso, tão acolhedor como ele não vai parar de fumar. Agora, quando se muda essa imagem, quando ele deixa de perder esse poder que ele tem, aí a razão consegue fazer depois o serviço completo para parar de fumar. E isso, Lucimara, para qualquer emoção, para qualquer sentimento, para qualquer condição. Eu mudei a imagem interna, eu vou conseguir sim, com a minha razão, depois fazer todas as mudanças que eu preciso. Tá bom? Faz sentido isso para você? Isso que eu acabei de falar? Se o que eu acabei de falar faz sentido para você, coloca um sim aí. Rogério, realmente faz sentido. Tem situações aí, dores, que eu tenho dores aqui de estimação. Eu tenho dores aqui que é difícil largar dela, porque se eu largar dessas dores, eu vou perder o meu marido. Se eu largar dessas dores, eu vou perder a atenção dos meus pais. Se eu largar dessas dores, os meus filhos não me olham mais da mesma maneira. Entende? Se existe essa verdade interna aí, se existe essa mentalidade interna dessa maneira e não houver a mudança dessa imagem, é muito difícil mudar. Muito difícil, só pela razão, por mais que você seja irracional, por mais que você deseje. Tem pessoas que colocam até a fé delas em questão de achar que não acredita em Deus, entende? Até isso. Quero aproveitar que a minha esposa entrou aqui na live agora e falar, meu amorzão, parabéns aí pelo Dia Internacional da Mulher. Eu já falei isso agora de pouquinho, você não estava presente, mas agora você está. Então, parabéns aí, falei para todo mundo que você é minha linda, que você me apoia, que você está comigo, tamo junto, né? E muito bom ser essa mulher que você sempre tem sido para mim aí, tá bom? É importante deixar registrado isso. Então, olha só que interessante. A Minari entrou agora aqui. Gente, amanhã eu vou estar fazendo uma palestra, né? Ali eu postei hoje no meu Instagram, e eu vou estar fazendo uma palestra ao vivo amanhã, onde vai estar fazendo doações para o asilo. Então, se você quiser ir participar lá, vá participar da palestra, onde nós vamos estar ali presentes, né? Não vai ser online, não, vai ser ao vivo mesmo, onde nós vamos estar presente ali. Minari, coloca aí o endereço aí para o pessoal que tiver interesse de ir, coloca o nome, endereço certinho aí, o horário, escreve para nós aí enquanto eu vou falando,
E quem quiser participar, vai lá participar ao vivo. Amanhã nós vamos estar junto lá. E eu vou estar falando especificamente para as mulheres o que é impossível. O que é impossível para você realizar? Quais são as coisas que são impossíveis? Nós vamos ter ali uns 30, 40 minutos para estar falando, fazendo um bate-papo. E se você quiser estar presente conosco lá, vai ser um prazer você estar conosco lá. E as arrecadações vai ser toda para o asilo, totalmente gratuito a palestra. É uma questão mesmo de solidariedade, de amor, de dedicação ao próximo. Então fica aí o convite, tá bom? Fica esse convite aí. Muito bem. Pessoal, olha só. Eu sei que o assunto ele é interessante, ele é curioso, mas só para fechar então, que nós já estamos aí com 40 minutos de live, e aí na semana que vem a gente vai estar novamente fazendo essa live, falando, apesar que na sexta-feira eu vou estar fazendo uma live em parceria, na sexta-feira, então sexta-feira às 20 horas também eu vou estar fazendo uma live na sexta-feira às 20 horas no Instagram, falando também sobre ansiedade, mas vai ser um outro assunto, tá ok? E vai ser muito legal. A Judite está falando, infelizmente eu não posso, moro em Belo Horizonte, que pena, Judite, que pena. Nós vamos ver se a gente consegue gravar lá, aí se eu conseguir gravar, eu posto no meu YouTube, tá bom? Se eu conseguir gravar, eu posto no meu YouTube. Mas aí, ó, a Minário já colocou aí, ó, Rua Floriano Peixoto, 1465, Clínica Fisioterapia Inovário, ok? Então vai ser amanhã às 6h30, ó, às 18h30, nós vamos estar lá e vamos estar juntos. Vai ter uma outra profissional também que vai estar falando e vamos estar juntos, vamos estar presentes lá. Eu tenho certeza que será muito bom nós participarmos junto lá. E aí, quem não me conhece pessoalmente, nós vamos nos conhecer juntos lá, tá ok? Muito bem. Então, eu vou estar finalizando a live de hoje, vou deixar esse gostinho de quero mais para vocês aí, para a semana que vem nós darmos continuidade, mas eu quero que você pense muito bem nisso que eu falei da live de hoje, assiste ela novamente e veja aí quais são as suas verdades elas podem ser mudadas. A sua mente ela causa a ansiedade para que você fique numa condição aí de alerta, querendo te proteger. Isso é real, isso é inconsciente. Na grande maioria das vezes você não tem a identificação completa, tá bom? Você não tem a identificação completa. Por isso que quando nós não identificamos de uma forma completa, nós vamos ter que fazer alguns exercícios. Ah lá, a Minar está falando, gravamos sim, nós vamos gravar então amanhã lá, e aí depois eu coloco com a permissão dela lá no meu canal do YouTube, e aí quem não puder participar ao vivo vai assistir depois no YouTube, tá bom? Então nós vamos estar na semana que vem dando continuidade a nós observarmos verdades internas que nós temos, para nós fecharmos então toda essa estrutura da ansiedade, né? Então veja, ó, eu estou mostrando para vocês nessas lives como a ansiedade se manifesta fisiologicamente, emocionalmente, em relação às nossas crenças, em relação aos nossos valores, e tudo isso, se eu não tiver esse entendimento, se eu não conseguir fechar esse entendimento, é muito difícil eu me livrar da ansiedade, porque a ansiedade é algo que me deixa desprotegido, a ansiedade é algo que me deixa sem chão para eu pisar, eu não consigo enxergar além dos meus olhos, percebe? A ansiedade me tira essa autonomia, mas quando eu faço essa busca que eu estou mostrando para vocês, aí nós conseguimos chegar a fundo nela, e aí nós conseguimos mudar essas verdades, mudar essas crenças, mudar essas imagens, e com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, onde você vai de fato resolver as suas crises de ansiedades, os seus momentos, os seus pânicos, e viver o melhor que a vida pode dar para você, tá bom? Então, gratidão a todos, de novo, parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional, parabéns novamente. A live vai ficar lá no meu canal no YouTube, quem quiser assistir ela, vai estar lá no canal do YouTube. Então comente, tá ok? Comente, multiplique esse conhecimento e vamos alcançar o maior número possível de pessoas para que nós possamos aí estar desfrutando. A Gisanete entrou aí, né? Obrigado pela sua participação. A Gisanete é uma profissional excelente, psiquiatra,
né? Já tive a oportunidade de conhecê-la ali no Hospital São Marcos, né? Seja bem-vinda e com toda certeza temos aí muita coisa em comum para cuidar das pessoas, para poder trazer para as pessoas aí paz, harmonia, equilíbrio e assim vai, tá bom? Deus abençoe a todos então aí e até a próxima live na quarta-feira que vem, tá bom? Gratidão a todos.